Falem comigo, amantes da vida e da arte. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui. E hoje eu abri minha Polaroid. Comprei justamente para fazer decoração e tinha esquecido de abrir no último vídeo. Mas agora tá ok. Pega o seu sanduíche de presunto e o seu suco de groselha que parece de limão e tem gosto de tamarindo e solta a vinheta, porque hoje tem Chaves. Série Tá bonita. Série Bem feita. Série Formosa. Quem nunca viu Chaves quando era criança? Ou melhor, quem não gosta de Chaves? Você pode até ser do time da galera que enjoou ou do time da galera que nunca vai enjoar. Mas gostar, fala sério, todo mundo gosta. Cara, e olha esse elenco maravilhoso. Roberto Gomes Bolanhos, o mestre, interpretava o Chaves. Ramon Valdez dava vida ao seu Madruga. Florinda Mesa era xará do seu personagem, a Dona Florinda. Carlos Villagrán, o Kiko. Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Edgar Vivar fazia o seu Barriga e o seu filho, o Nhonho. Rubem Aguirre, o professor Girafales. Angeline Fernandes, ela fazia a Dona Clotilde, ou se você preferir, a Bruxa do 71. Ana Lilian de la Macorra, ela era produtora e foi convidada para atuar como a Patty. Horácio Gomes Bolanhos, ele fazia o Godines, e pelo sobrenome você já percebe que ele era irmão do Tio Esperito. Raul Padilha Mendoza, ele fazia o Jaiminho Carteiro. Com esse elenco e com histórias bem ingênuas, Chaves conquistou fãs em diversos países. Chaves foi criado por Bolanhos, mas esse programa não foi o único nesse formato de sketch que ele fez. Aqui no Brasil, os mais conhecidos foram Chaves e Chapolin, mas lá no México ficou muito conhecido também outros personagens, por exemplo, o Gordo e o Magro, Dr. Chapatin, além, claro, dos outros trabalhos deles no cinema e em novelas. Chaves teve sua primeira exibição no dia 20 de junho de 1971, mas essa data não é unanimidade não. Algumas pessoas dizem que foi no dia 21 de junho e algumas outras pessoas dizem que foi no dia 15 de abril. E eu prefiro acreditar que foi no dia 20 de junho, até porque é meu aniversário e eu quero ter essa coisa legal para contar. 13 anos depois, Chaves desembarcou aqui em terras tupiniquins, em agosto de 1984, e foi ao ar pelo programa TV Pou, do SBT. Tá no ar até hoje. Em 1992, a transmissão original acabou. Ah, Gabriel, mas Chaves não foi gravado até 1980? Não! Na verdade, mais ou menos. Mais pra frente, eu te conto essa história. Agora eu vou contar as curiosidades desse programa. Pra gente se organizar também, a gente precisa saber que a ordem como Chaves foi exibida aqui no Brasil não tem nada a ver com a ordem original lá do México. Aqui o SBT exibiu do jeito que ele queria e só respeitava alguma ordem quando o episódio tinha alguma sequência, como por exemplo Chaves Acapulco. Mamãe, mãezinha, Diga, tesouro. deixa eu ir nadar um pouco? Sim, tesouro. Mas, por favor, não vá se molhar. Sim, senhora. Não tem como, cara. Chaves é muito bom. Você assiste um monte de adulto assumindo o papel de criança e não liga. E nem tem que ligar mesmo, né? Porque a gente se diverte. Pra você ter uma noção, quando o Bolanhos começou a fazer Chaves, ele tava com 42 anos. E quando ele terminou de fazer o Chaves, ele estava com 63. Aliás, confere aí o pedacinho do primeiro episódio de Chaves, lá de 1971. O nome do episódio era Roupa Vedeiro, ou O Homem da Roupa Velha. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Não, eu não quero papai, não, papaizinho, por favor. Chiquinha. Eu não quero. Chiquinha, calma, filha, calma. Além do mais, este remédio está muito gostoso, filhinha. O remédio está muito gostoso. O remédio está muito gostoso, uma delícia. Bom, então, Tem mas gosto de groselha. Tudo bem, mas prova o senhor primeiro para saber se está gostoso. Mas é você que está doente. Então tá bem, eu vou tomar um pouquinho para você ver que está muito gostoso, tá bom? Olha só. Pra quem o senhor deu tchau, papai? Pro Chaves, filhinha, que tá andando ali. Viu? Anda, que está muito gostoso, está uma delícia. O senhor não está mentindo pra mim. Muito gostoso. Gostou muito? Muito. Então o senhor vai tomar mais um pouquinho, pode tomar. Não, Chiquinha, por favor, quem está doente é você. Quer tomar logo? Oh, papaizinho, por favor, toma de novo pra eu ter certeza. Tudo bem, eu vou tomar de novo, mas depois quem vai tomar é você. Sim. Olha.
Nesse episódio a gente consegue perceber que muita coisa foi mudando com o tempo. O Seu Madruga morava na casa que mais tarde seria da Dona Florinda e do Kiko. Mas, por favor, não se prenda a números não, porque eles mudaram muitas vezes, e você nem viu. O enquadramento da vila também era diferente. Era um pouquinho mais pra esquerda, parecia estar focando ali a casa da bruxa do 71. Nesse primeiro episódio, o Seu Madruga usava amarelo e não o tradicional preto dele. O Chaves também não chorava o seu tradicional pipi-pipi, e vamos combinar que o pipi-pipi ficou bem melhor, né? Pra você ter uma noção de como a produção era bem artesanal, o chão não foi nem preparado. Aquele chão ali da vila era o chão do próprio estúdio. Até a posição e a quantidade de tanques ali da vila mudou. Se tu não reparou, volta lá e confere. Poxa, que fã de Chaves é você? A segunda casa do Chaves, o barril, também não tava ali. Ah, Gabriel, mas como assim segunda casa? Ué, você não lembra que o Chaves falava que tinha uma outra casa ali dentro da vila? Só que essa casa nunca foi mostrada. E eu nessa porcaria? Não. Porcaria, essa beleza de casinha? É sim. Bem que você queria ter uma como essa! Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, a casa número 8, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril. Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8, que às vezes eu entro no barril assim, mas é só porque pra não ter que... Bom, é porque eu não... É só por esporte? É. Algumas pessoas dizem que El Chavo del Ocho era por causa do número 8 da casa que supostamente ele morava. E até faz algum sentido. Mas a teoria mais aceita é que El Chavo del Ocho era por causa do número do canal que ele era exibido no México. O canal número 8. E pra você? Você acha que ele realmente morava em alguma casa ali? Ou era só uma mentirinha dele? Deixa aqui nos comentários. Agora segura essa sequência aí de curiosidades rápidas. Chaves foi dublado em mais de 50 idiomas e foi transmitido em mais de 90 países. O único país da América Latina que não transmitiu Chaves foi Cuba. A última mensagem de Bolanhos no Twitter foi direcionada ao Brasil, em resposta a uma fã brasileira. Se você entrar lá, você ainda consegue conferir. Claro, depois tiveram alguns outros tweets, só que já tinha sido a família dele. A Globo sempre foi líder de audiência aqui no Brasil, mas apanhou algumas vezes nos anos 80 pro Chaves do SBT, e algumas vezes recentes também. Deve ser por isso que o Grupo Globo comprou os direitos de transmissão do Chaves e tá passando lá no Multishow. Segundo Luiz Jolly, autor dos livros Chaves Foi Sem Querer Querendo e Chapulin Sigam-me os Bons, Chaves foi a primeira série mexicana a ser vendida para fora do país. E você, é fã de Chaves e pensa em visitar o México algum dia? Vale a pena você conhecer esses lugares aqui. O primeiro deles é o Hotel Empório Acapulco. Naquela época ele se chamava Continental Empório, e é onde foi gravado, óbvio, os episódios de Chaves Acapulco. Apesar da dublagem da época não se decidir se eles estavam em Acapulco ou se eles estavam em Guarujá, é óbvio que eles estavam em Acapulco. E Guarujá foi só uma tentativa de aproximar eles do público brasileiro. Aliás, o episódio de Chaves Acapulco não foi gravado lá por acaso, tá bom? O dono do hotel na época era o Emílio Milmo. Ele era diretor da Televisa e também era amigo do Bolanhos. Ou seja, trazendo a galera pra lá ia render uma bufunfa pra ele em publicidade. E realmente, até hoje a galera procura o hotel por causa da série. O segundo lugar fica na cidade de Tangamandapio. Sim, Tangamandapio. Ela existe. Em 2012 ele ganhou um monumento lá, uma estátua bem legal. Em Cali, na Colômbia, em Governador Valadares, em Minas Gerais, aqui no Brasil, também foram criadas algumas estátuas em homenagem ao Chaves. Nos anos 90, Maria Antonieta de las Neves saiu do programa e levou consigo o personagem, mesmo contra a vontade de Roberto Gomes Bolanho. O personagem lhe rendeu uma série e um filme. A série era Chiquinha Está Aqui, de 1994, e o filme era Chiquinha em Apuros. Angelina Fernandes, que depois viu A Bruxa do 71, ela era espanhola e ela precisou fugir do país dela porque ela era militante e se opunha ao regime de Francisco Franco. Ela pediu exílio no México, não conseguiu e teve que ir para Cuba. Depois, por intermédio do ator Angel Garza, ela foi convidada para poder fazer parte do show business mexicano. Durante uma gravação em 1973, Chespirito deu um tiro na própria mão por engano. Você tem noção disso, cara? Ele teve sequelas pro resto da vida. Em 1977, com Chaves já lá no topo, ele se separou da esposa e assumiu que o motivo foram os pulinhos de cerca que ele tinha dado. Depois de terminar o relacionamento, ele assumiu o relacionamento com Florinda Mesa e isso gerou um pouquinho de polêmica porque Carlos Villagrán, o Kiko, já tinha tido um romance com ela antes. Chaves não chegou a virar um filme, mas quase. O elenco praticamente inteiro participou do filme El Chanfle.
Sabe aquela cena clássica onde o Chaves diz que teria sido melhor ver o filme do Pelé? Nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ele ver o Pelé. Mas você já viu esse filme, Chaves? Por isso mesmo, eu gostei muito. Na versão original, ele fala do filme deles, do El Chanfle, e não do filme do Pelé. Esa película no es el chanfle. Claro que não. Pues mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Yo ya la vi la semana pasada. Pero otra vez, a mí me gustó mucho. Mas como o filme deles não veio pra cá, aí ficou o filme do Pelé mesmo. Provavelmente, o filme que a galera da dublagem quis fazer uma referência foi Os Trombadinhas, de 1979, que é o mesmo ano daquele episódio lá. E é o filme desse meme aqui. Vai! Ai. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua p... Chaves ganhou diversos prêmios, incluindo eles melhor programa humorístico, melhor conjunto da obra, melhor programa de entretenimento para televisão e melhor conteúdo para televisão. Y yo quiero agradecer, dando las gracias muy agradecidas a todos los que nos han ayudado para que este programa salga más mejor y menos peor que otros, y como es a Rondamón y a Kiko, a doña Florinda, al maestro Girafales, a María Antonieta de las Nieves, que estuvo con nosotros también, al señor Barriga, a la bruja del 71, y a un señor de gris que una vez pasó por aquí, y también a nuestro diretor de câmeras. Todas essas curiosidades só foram possíveis porque o Roberto Gomes Bolanhos escolheu o Menor Fila. Deixa eu voltar no tempo aqui e te explicar um pouquinho dessa história. Bolanhos, ele trabalhava numa agência de publicidade e foi lá que ele começou a escrever os roteiros dele. Só que, antes dele entrar para essa agência, existiam duas filas no processo seletivo. Ele estava buscando a vaga de aprendiz de produção, só que a fila estava enorme. Aí ele perguntou, aquela fila ali é de quê? Aquela fila ali é de quê? Aí falaram lá pra ele, aquela fila ali é de aprendiz de redação. Aí ele, tá bom. Picou mula e foi embora. Não foi embora ele pegou e entrou realmente na fila menor. E foi aí, cara, foi aí que tudo começou. Talvez ele apenas tenha preferido evitar a fadiga. Além de escrever roteiros pra rádio e pra televisão, depois de um tempo ele começou a fazer algumas pontes em alguns programas humorísticos, e a galera ali já viu que ele tinha potencial. Por causa da sua habilidade de escrita, começaram a falar que ele era o novo Shakespeare, só que ele era baixinho. Aí começaram a falar pequeno Shakespeare. Em espanhol ficava alguma coisa como Shakespearito, e depois virou Shakespearito. Bolanhos dirigiu um filme chamado Vagabundo e Milionário, de 1958, cujo astro principal desse filme era o ator chamado de Tintin, e o nome dele era Germán Valdez. Esse sobrenome aí te faz lembrar alguém? Isso mesmo, Tintin era irmão de Ramon Valdez, que mais tarde voltaria a trabalhar com Bolanhos e assumiria o papel de Seu Madruga. Outro filme dele que também contou com uma participação pra lá de especial foi Um Navio para Duas Hermanas, que contou com a participação de Angelina Fernandes, que mais tarde viria a ser a Bruxa do 71. Como nem tudo são rosas, em 1968 foi um ano difícil para Chespirito, porque 2 dos seus programas na TV acabaram. O programa Cômicos e Canciones e El Estúdio de Pedro Vargas acabaram, saíram da grade da emissora. E para piorar, no mesmo ano a mãe dele faleceu. Apesar da dor e de todas as dificuldades, ele não se deu por vencido. Até porque ele era um campeão. Literalmente. Ele era campeão de boxe e tinha muita habilidade no futebol. Com a sua fama e com a sua habilidade, ele não ficou parado por muito tempo. E logo foi contratado pela TIM, Televisão Independente do México. Lá, ele criou o programa El Cidadano Gomes, onde ele conheceu o Rubem Aguirre, que mais tarde seria o professor Girafales. Enfim, ele se envolveu com outros projetos dentro da emissora e criou Los Supergênios de la Mesa Quadrada, que era uma esquete dentro de um programa, tipo os programas de domingo que a gente tem aqui. Só que fez tanto sucesso que ele ganhou um horário próprio. Nessa altura, ele já estava trabalhando com Ramon Valdez e com a Maria Antonieta de las Neves. E foi aí que surgiu o Chapolin. Ele já tinha a ideia e o esboço. E agora, meu amigo, a cobra ia fumar. Falando em esboço, o Chapolin na verdade era para ser verde, porque Chapolin é como eles chamam um inseto lá no México, como se fosse uma cigarra ou algo desse tipo. Só que se ele fosse verde, ia dar problema com o chroma key, que é aquela tela verde que a gente troca o cenário. Aí acabou sendo vermelho mesmo.
e adotou o sobrenome de Colorado. Parece até o Papai Noel, né, que dizem que era para ser verde e acabou ficando vermelho por causa da Coca-Cola. Bom, se essa história é verdade, eu não sei, mas é o que dizem. Chapolin já estreou sendo um sucesso, mas enquanto isso, outros quadros continuavam sendo exibidos também. Mas eis que surge um problema. Rubem Aguirre tinha recebido uma proposta de uma outra emissora e foi embora, o que acabou com alguns quadros em que ele participava. Mas quando você acha que as coisas se complicam, é aí que surgem as melhores oportunidades. Você já ouviu falar do conceito de antifrágil? Não? Então dá uma pesquisada no Google que você vai gostar. Mas antes de continuar esse vídeo, você já deu um like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Por favor, me dá essa moral aí, porque dá um trabalho fazer esses vídeos. Mas continuando, com a saída de Rubem Aguirre, Tia Esperito tirou da gaveta um antigo projeto que ele tinha, de um menino pobre que comprava balões. Já tá sacando, né? O ator que Tia Esperito imaginava ser o vendedor de balões tinha acabado de ir para outra emissora, então ele precisou fazer algumas alterações no roteiro. O menino pobre que comprava balões continua sendo um menino pobre, mas agora ele interagia com personagens que moravam em uma vila, e nessa vila tinha um barril. Assim Chaves foi criado. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Actuación especial de Olivia Leiva como Gloria. Dirección Enrique Segoviano. Com pouco tempo de exibição, Chaves já tinha superado a popularidade do Chapolin, que não era pequena. Em 8 de janeiro de 1973, a emissora do Bolanhos, a TIM, acabou se unindo com a antiga emissora dele, a Telesistema Mexicano, surgindo assim a Televisa. Nessa altura do campeonato, chegou o Edgar Vivar, e o Rubem Aguirre estava de volta para a emissora, indicando um outro humorista que tinha trabalhado com ele, fazendo um boneco de ventríloco que inchava as bochechas, Carlos Villagrán. O sucesso de Chaves era tão grande, eles eram tão populares, que eles começaram a fazer turnês fora do México. E al momento hemos ido, com exceção de Cuba, a todos, e em Brasil tuvimos que suspender porque un presidente que lo corrieron, entonces se ocuparon todos los locales para juntas de sindicatos y no sé qué. El caso es que se suspendió, nos dejaron el anticipo econômico que nos habían dado, no sé si es de ustedes. O sucesso fez com que Tia Esperito precisasse desenvolver um ótimo jogo de cintura em relação ao seu elenco. A Chiquinha saiu do seriado e voltou em 1975. E em 1974, para poder cobrir a falta dela, foi inserido o personagem Godines no seriado. Carlos Villagrán saiu do projeto em 1978, rodeado de polêmica, incluindo pelo uso do personagem, que tinha sido proibido pelo Tia Esperito. O personagem era dele. Carlos Villagrán cagou e continuou usando o personagem no seu programa solo na Venezuela. Só que usando o K no lugar do Q de Kiko. O nome do programa era Aque Kiko, Kiko e sua turma, inclusive passou aqui no Brasil pela Bandeirante. Ramon Valdez também saiu da série, na temporada que o Kiko já não estava mais. Ramon e Villagrán, inclusive, trabalharam juntos nesse programa solo do Kiko, e isso já foi meme aqui do Brasil na época do Orkut. Ou você não lembra do vídeo do Kiko dançando funk? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Com esses desfalques no elenco, Tia Esperito precisou alterar algumas coisas. Foi aí que surgiu, por exemplo, o restaurante da Dona Florinda e o carteiro Jaiminho. Mas sem o Seu Madruga e sem o Kiko, que eram personagens muito queridos, o programa foi perdendo força e foi perdendo audiência. Inclusive, Chapolin terminou primeiro que o Chaves, com uma despedida bem triste. Sim, este foi o último programa do Chapolin Colorado. Mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado sempre terá um lugar reservado na televisão. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, o Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes, mas também é impossível deixar de mencionar alguns como o Eduardo Alatorre e Henrique Segoviano, no aspecto técnico,
e no artístico Maria Antonieta das Neves, Angelines Fernandes, Ramon Valdés, Carlos Villagrán, Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minha astúcia. Depois disso, em 1980, Chaves também terminou, sem um episódio especial de despedida. O último episódio foi aquele da lavadora. Uma beleza. Chaves, o que você fez aí, hã? Eu só coloquei um pouco de sabão, aí depois eu liguei a máquina e pronto. Mas tira isso daí! Põe essa mangueira aí dentro! Ai, Tá destruindo a minha máquina, oh meu Deus! Sim, eu tô, poxa! O Chaves parou, Tira isso aí! Pronto! Agora até o meu chapéu eu perdi! Não, o seu chapéu! Não se preocupa porque o seu chapéu caiu por aqui. Tá aqui, ó, tá aqui na minha mão. Ó, tá aqui levante isso! Olha o estado do meu chapéu! Todo ensopado! Sim, mas eu trato disso muito facilmente. Eu já aprendi como se faz, ó. Se coloca aqui e faz assim, ó, tá vendo? Não! Chaves não terminou apenas por causa da audiência. A audiência tinha caído um pouco, mas ainda era muito alta. O problema era que Chespirito também achava que estava muito velho para interpretar uma criança. Contudo, no ano seguinte, a Televisa conseguiu trazer de volta o programa de sketches do Chespirito, e, consequentemente, Chaves e Chapolin estavam de volta. Aqui, esses episódios ficaram conhecidos como Clube do Chaves. Durante essa fase, aconteceram algumas participações especiais do Seu Madruga com a volta esporádica do Ramon Valdés. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, no es ninguna. Pase usted. Después de usted. Ay, gracias. No me pegues, chilindrina, no me vayas a pegar. No me pegues. No me pegues, no me pegues. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, amigo? Ay, papito lindo, déjame. ¡Ay, papito! ¿Sabes qué, papito? ¡Le voy a avisar a mi escabuela! Infelizmente, essas participações não duraram muito tempo, porque Ramon Valdés veio a falecer em 1988, vítima de um câncer de estômago. O que foi muito bonito, apesar de ser bastante triste, foi que a Angeline Fernandes permaneceu por muito tempo ao lado do caixão do Ramon Valdés. Afinal, existia uma cumplicidade muito grande entre eles dois. Inclusive, quem trouxe a Angeline para o elenco do Chaves tinha sido o Ramon Valdés. A amizade dos dois era tão forte que a Angeline sofreu de depressão após a morte do amigo. Apesar do retorno do Chaves, já dava para perceber que não era mais o tempo de ouro da galera da vila. Com isso, Chaves e Chapolin foram novamente perdendo espaço no programa do Chespirito, até que em 1992, Chaves deixou de ser exibido. O último episódio foi da aula de inglês. Bom, agora o melhor é passarmos as cores. Como se diz em inglês, amarelo. Amarelo. Não, Diniz. Amarelo em inglês se diz yellow. Vamos ver, Popes, negro. Black. Cinza. Meio black. Chaves, azul. Blue. Azul escuro. Blue marinho. Chiquinha, café. Com pouco açúcar, por favor. E nesse episódio, já dava para perceber a idade avançada dos atores, incluindo o do Chaves. E foi assim que terminou um programa que marcou muitas gerações, e continua marcando até hoje. O Chespirito continuou com o programa dele de sketch até 1995, quando a Televisa precisou fazer alguns cortes no orçamento e o programa dele foi cortado da grade da emissora. Foi aí que Roberto Gomes Bolanhos decidiu finalmente descansar com a sua amada.
e não faltou convite para ele voltar a trabalhar em outras emissoras. Mas ele já tinha cumprido seu papel. A vida é feita de chegadas e despedidas. Em 1999, o Chespirito se despediu do seu irmão. Com a virada do milênio, dos anos 2000, a Televisa fez um mega evento chamado Não Contavam com a Minha Astúcia, para homenagear ele. E foi aí que, finalmente, ele reencontrou Carlos Villagrán. Foi um momento muito legal e marcante, sobretudo porque contou com a presença de vários atores do elenco da Vila. Para fechar essa história aqui com chave de ouro, em 2004, já sem aquela correria de filmagens e tudo mais, ele pôde finalmente casar com a sua amada, com a Florinda Mesa, mesmo já estando junto com ela há uns 30 anos. 2 anos depois, em 2006, o desenho animado do Chaves é lançado. E assim, todo o legado desse gênio chamado Chespirito, desse gênio chamado Roberto Gomes Bolanhos, continua passando de geração em geração. Em 2012, Chespirito recebeu uma outra homenagem, ainda maior do que aquela de 2000, chamada América Celebra Chespirito. Foi muito legal, contou com a participação de diversos artistas e foi praticamente a despedida dele. Amores invencibles, remedios para el corazón. Tú, con todas las historias que has escrito, al lado de tu amigo Chespirito, le diste una mirada nueva, cambiaste el mundo y sus fronteras, hiciste de la vida una canción. Gracias por tanto y por siempre, por darle a la gente un momento feliz. Gracias por tantos recuerdos que en nuestra memoria se quedan por ti. Gracias por ser el amigo que siempre me espera en el mismo lugar. Dois anos depois, em 2014, México, Brasil e o mundo inteiro se despedia do gênio Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos. Foi muito doloroso para todos os fãs e todos aqueles que cresceram assistindo Chaves. O México parou e o Brasil fez muitas homenagens. Inclusive, a programação do SBT não parava de falar disso durante um bom tempo. O último adeus aconteceu no maior estádio do México, o Estádio Azteca, que no dia estava lotado. Eu me lembro de uma música que me emocionou muito na época e foi cantada por diversas crianças mexicanas fantasiadas com personagens do Chaves. Escuta aí. Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias, con risas y alegría. No contabas con
criador já não está mais aqui com a gente, mas a sua obra é eterna, assim como todas as lições que Chaves sempre nos ensinou. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Falar de Chaves não foi fácil, até porque eu sou um grande fã, eu cresci vendo Chaves e até hoje eu assisto. Então, se você gostou, por favor, me ajuda, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar vídeo aqui e me segue nas redes sociais, vai me ajudar muito. E comenta também, porque ajuda o canal a ranquear. É isso, galera. Um grande abraço e tchau, tchau. Então, eu já até terminei de filmar e tô lá editando, só que eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês. Cara, olha essa fita cassete aqui, antiga demais, do Carrefour. Tô até fazendo um merchan. Cara, isso daqui, não sei se tá focando, é um vídeo cassete que eu gravei quando eu era criança, de vários episódios do Chaves, cara, e a fita tá boazinha. Caramba, eu me lembrei dessa relíquia aqui e queria compartilhar isso com vocês, pra vocês verem que Chaves realmente fez parte da minha infância. Valeu, galera!